E se numa situação dessa, vamos falar de hospital particular, que é onde você tá mais, mas assim, pode se aplicar ao público também. Uhum. Numa dessa, tem um monte de mãe em trabalho de parto, aí todas as salas de cirurgia foram lotadas com cesárea e entra uma mãe em situação de risco ali, não tem mais sala cirúrgica. Aí é Que onde a vocês qualidade entra. Aí a gente tem que ter um plano de contingência. Toda situação extrema dentro de um serviço de saúde, seja de uma epidemia, seja de um surto, seja de uma lotação, a gente precisa desenvolver um plano de contingência. A gente precisa necessariamente pensar em tudo que pode dar errado. Eu posso ter, por exemplo, 9 cirurgias ao mesmo tempo, eu só tenho 9 salas cirúrgicas, chegou um parto de emergência no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia. Lá no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia, eu tenho uma sala preparada para fazer um parto cesárea. Mas aí tá tudo lotado. Vocês são obrigados a mandar para outro lugar ou readaptar a Aí a gente vai sempre seguir a contingência, né? Então a contingência é sempre eu tenho um plano B. Então o plano B primeiro eu preciso ter uma área destinada para aquilo. Beleza, até aquela área destinada para aquilo também tá ocupada, aí sim, aí na última situação eu vou pensar na transferência. Mas tem pacientes que não têm condições de ser transferidos. Exato, principalmente numa situação Aí de parto. eu preciso necessariamente ter leitos preparados para isso. Então, por exemplo, no pronto-socorro da ginecologia lá, eu tenho um leito preparado para fazer um parto cesárea. Beleza. Lá também tá acontecendo um parto cesárea por acaso naquele dia. Tipo, tenho todas as salas cirúrgicas, mais aquele leito. Então eu tenho o leito de emergência do pronto-socorro. É o leito que eu vou montar para fazer o parto. Putz, chegou um cara lá, o SAMU, chegou 2 ambulâncias do SAMU, o leito de emergência tá cheio. Tenho que ter outra contingência. Qual que é a outra contingência? Almoxarifado. Eu tenho um apartamento, uma suíte no 5º andar que eu posso converter ela num leito de cirurgia. Então, todas o plano essas... B, C, D... Todos os planos, seja o B, o C, o D e o E, eles precisam estar muito bem estabelecidos. E isso não só para parto. Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação... A gente teve agora recentemente uma explosão na Braskem. Aconteceu uma explosão lá. Acho que teve 1 ou 2 vítimas fatais, né? Mas isso poderia ter sido uma catástrofe de grandes proporções, né? E aqui em Santo André, lá em Santo André, existe ali o polo petroquímico, né? Então a gente está numa zona vermelha ali que a gente chama, né? Então qualquer tipo de desastre ali pode ser catastrófico. Então todos os hospitais que ficam naquela região, eles participam do plano de emergência do município de Santo André. Então cada hospital, Sendo particular ou não. sendo particular ou não, ele participa dos simulados do município e ele é referência para atendimento de vítimas caso isso aconteça. Então a gente tem que estar preparado para esta contingência. Ainda no hospital particular, então, tem essa proximidade com o Estado, né? Precisa obrigatoriamente ter essa proximidade, porque veja, né, o hospital é altamente complexo e ele é crítico. Se eu tenho uma catástrofe no hospital, seja um incêndio, seja um desabamento, seja uma explosão, eu preciso atender aquelas vítimas, né? Eu preciso fazer a evacuação daquelas pessoas. Para onde eu vou mandar aquelas pessoas, caso eu precise evacuar o hospital, né? Sim. Então, esse relacionamento, não só com o serviço público, mas com os outros hospitais privados da região, precisam existir. É por isso que na saúde e na educação a gente não pode falar de concorrência, né? Não. Porque não é uma atividade comercial. Não. A gente É sempre uma se atividade ajuda. colaborativa, né? Colaborativa. Sim. Né? A gente teve N exemplos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, de hospitais que tiveram explosão, que tiveram incêndio, precisaram ser evacuados. E outros hospitais privados foram referência para atender as vítimas, né? E vou fazer uma outra pergunta. Se eu passo mal, eu não tenho convênio, e eu passo mal na frente do hospital, o hospital tem obrigação de me socorrer e me atender para depois discutir se vou pagar ou não? Não. Na frente do hospital, não. Se Você está fora do perímetro do hospital, o hospital não tem obrigação. Tem que ligar para o SAMU pode levar para o hospital. Ele pode... Ou alguém pode me socorrer na rua e me levar lá pra dentro do hospital. Aí você tem a obrigação. Eu tenho obrigação de atender. Independente se você tem convênio ou não. O convênio, ele não... se você tem um hospital... tem 2 modelos, né? Eu tenho hospital porta aberta e eu tenho hospital porta regulada. Que o pronto-socorro, ele não é porta aberta para qualquer um. Ele só recebe pacientes transferidos de outros hospitais. Se eu sou um pronto-socorro porta aberta, procura espontânea, obrigatoriamente eu tenho que atender qualquer pessoa. Se chega uma pessoa, vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei num hospital em que uma pessoa se engasgou no restaurante, na rua de cima do hospital. Tava almoçando e se engasgou. Teve um engasgo, não conseguiram desengasgar ele, pegaram, colocaram ele num carro privado, entraram pela porta de emergência e o hospital atendeu. Não tinha convênio, não tinha nada. E se a pessoa falar não tenho condição de pagar?
Vamos ver o que vai fazer. Pelos meios judiciais normais, civis. Sim, exatamente. Mas não pode omissão de socorro. Omissão de socorro não, em razão de convênio. Chegou qualquer situação de emergência, a gente precisa atender. Entrou pela porta de emergência, vou dar um exemplo para você. Chegou outro dia numa instituição que eu trabalhei, um paciente infartado. Chegou com dor no peito, pegou a senha, infartadaço. Na hora que fez o eletrocardiograma, constatou infarto, hemodinâmica, cateterismo. Ele tinha, acho que 40 anos, se eu não me engano. Caramba, novo. 40 anos, super jovem, com uma dor no peito. Ele tava andando na calçada, na frente do hospital. Aí ele entrou, ele falou, cara, tô com uma dor no peito insuportável. Pegou a senha, nem abriu a ficha dele, já levou ele direto pra emergência, fez o eletro, já deu infarto, já foi pra hemodinâmica, fez o cateterismo. O cara ficou um dia internado, ficou ótimo. Não tinha convênio, não tinha nada. E depois foi resolver o que ia fazer. Aí depois vai resolver a questão burocrática, o convênio, enfim. A gente tenta, né, entender o contexto do paciente para dar a melhor condição para ele. Mas esses hospitais de porta regulada que você falou, eles podem se omitir? Não, também, né? Não, eles não se omitem, mas o que pode acontecer? Talvez possa haver uma demora um pouco maior no atendimento, porque veja que um hospital de porta aberta ele está sempre preparado para atender emergência. Esse hospital regulado, ele vai receber pacientes referenciados. E como eu sei se é uma emergência ou não? Porque numa dessas, pra pessoa é uma emergência, mas pro hospital não é. Aí como que fica nessa briga? Qual que é o elemento-chave que vira essa chave? Aí existe um processo de triagem, né? Então todo hospital, independente se ele é porta aberta ou regulado, ele tem uma classificação de risco. Todo paciente que procura uma emergência, ele passa por um processo que chama classificação de risco. Existem alguns protocolos, né? O mais conhecido no Brasil é o protocolo de Manchester, que foi um protocolo que foi adaptado aqui para a realidade brasileira. O próprio governo mesmo, o próprio SUS fez uma adaptação e existe uma classificação por cores, né? De acordo com as queixas e sintomas do paciente. Então o paciente chega no pronto-socorro, ele retira a senha dele lá. Geralmente o primeiro passo é na triagem. O enfermeiro avalia esse paciente de acordo com as queixas, os sinais vitais, as informações que ele traz ali na entrevista, ele vai classificar numa cor. Mas a triagem não é depois do cadastro na abertura de senha? Não necessariamente. Chegar passando mal... Isso. Qual é o fluxo que hoje os hospitais executam? Se o paciente chegou via procura espontânea, sem ser pela emergência, sem ser pela ambulância, o carro de alguém, carrinho de pedreiro, o cara chegou lá carregando alguém, enfim, na emergência, ele vai passar pela classificação de risco. Entendi. Se ele chega pela emergência, ele vai pela emergência direto. E aí a equipe, na hora, já vai fazer o atendimento. Agora, se ele chega em procura espontânea, se ele chega deambulando, se ele chega com alguém levando ele e tá tudo bem com ele tá ali estável, ele vai passar por um processo de triagem. Nesse processo de triagem, a gente vai fazer a identificação de sinais e sintomas desse paciente e esse paciente vai ser classificado. E aí o protocolo ele tem uma classificação por cores, né? Então a gente começa lá pela cor azul, a cor verde, cor laranja, amarela e vermelha, tá? E cada cor tem um tempo previsto de atendimento de acordo com a condição que foi identificada daquele paciente, né? Sendo que o azul é o que, teoricamente, aguardaria mais tempo, porque ele tem mais condições de aguardar, e o vermelho é a emergência. É o cara que tem que ser atendido imediatamente. Mas tem um limite de tempo, assim, padrão, ou isso é de hospital para hospital? Depende do protocolo que cada hospital utiliza. Se a gente for falar do Manchester, por exemplo, ele é um padrão internacional. Então, a cor azul, por exemplo, são 120 minutos. A cor amarela são 30 minutos. A cor laranja são 40 minutos. Então, cada cor tem um... A vermelha? A vermelha é imediato. É atendimento de emergência. Então, tem que atender ele agora, na hora. E se não for atendido? Se não for atendido, ele pode, inclusive, ter o óbito ali em instantes. Então, ele tem que ser atendido. E ele pode processar o hospital? Sim. Mas geralmente ele é atendido. Se ele é um paciente classificado como vermelho, ele vai direto para emergência. Ele não fica esperando. Até porque, pelo protocolo, você precisa obrigatoriamente ter uma ação imediata. Então, e nenhum profissional de saúde que vai receber um paciente infartando, por exemplo, vai falar, não, espera um pouquinho aqui, você vai te esperar. Não vai. Não vai fazer mas isso. se a etiqueta for amarela, que é tipo de 20 minutos. O que pode acontecer ele pode deteriorar ao longo do tempo. Ele pode chegar lá, por exemplo, eu tô com uma tontura, tal, tem algum outro sintoma? Não, tô só com um pouco de tontura, mas tô bem, tal. Um pouquinho de falta de ar, mas um pouco de falta de ar quanto? Como é que tá a sua saturação? A saturação dele tá 95%. Pô, tá boa, beleza. Então o senhor vai aguardar 30 minutos. Pode ser que nesse período de 30 minutos ele piore a condição dele. Isso pode acontecer. E aí ele seja reclassificado. Entendi. Isso pode acontecer. Por isso que na sala de espera é importante que sempre tenha alguém olhando o fluxo para entender se o paciente tem alguma queixa enquanto ele está esperando para ser atendido. Isso já aconteceu em alguns hospitais que eu trabalhei. Paciente que foi classificado como amarelo, por exemplo, e durante a espera dele na sala ele teve uma piora do quadro clínico abrupta.
Porque a triagem é uma fotografia do momento, né? Você não consegue fazer exames laboratoriais, nada. Você é queixa relatada pelo paciente, é aferição de sinais vitais e aí você classifica. Então, mas numa dessa, Edu, pelo que você tá falando, pra pessoa que não tem convênio e entrou num hospital particular pedindo socorro, é porque provavelmente é uma emergência. É uma emergência. Então, o aconselhável é entrar, ainda que a pessoa esteja sozinha, é entrar direto na porta de emergência. Isso. Porque a maior parte dos hospitais, eles abrem ficha para passar pela triagem. Isso. Se você chegar em qualquer hospital, via de regra, o hospital tem lá o totemzinho de retirada de senha e aí depois segue o fluxo. E geralmente tem alguém ali no totemzinho de senha. Se você chegar para aquela pessoa e falar, olha, eu tô passando muito mal, tô sentindo que eu vou desmaiar, tô com muita dor no peito, tô com falta de ar, geralmente aquele profissional que tá ali já é orientado. Então ele já vai te levar para a sala de emergência. Ele não vai nem te deixar esperando. Não vai nem retirar a senha. Uma vez o meu pai, eu caí na rua e eu bati bem a ponta do cóccix, eu trinquei meu cóccix e eu não tava sentindo minha perna. E aí ligaram pro meu pai me buscar onde eu tava, eu não conseguia dirigir, não conseguia nada. Não chamou ambulância, chamou meu pai. Meu pai é pior que a ambulância, porque ele já dirigiu que nem um louco, porque eu tava falando que não tava sentindo a perna. Ele entrou com o carro. Tem uma parte onde é o recuo da ambulância, e aí tem aquela porta que é de duas aberturas ali, duas folhas. Ele praticamente enfiou o carro lá dentro, e aí me atenderam super na emergência. Foi a única vez que eu passei por um perrengue desse. É isso, é até a sua própria experiência, né? Assim, sim. Todo paciente, toda pessoa que procura, né? E aí eu tenho vários exemplos que aconteceram já nos hospitais que eu trabalhei. Uma vez teve um senhor que tinha acabado de sair da feira, tava com a sacolinha de fruta na mão, se sentiu mal, tava infartando. E entrou, tipo, eu tô passando mal. Com as bananas. Com as bananas, com as laranjas, infartando. Internou, fez cateterismo, infartando. E acontece, né? E o hospital, ele tá ali para prestar o atendimento que seja necessário, independente de quem seja. Questão de convênio, se tem, se não tem, se for uma situação de emergência, vai olhar depois.